verso 31 ao 33, 9, verso 31 e 2, verso 47. Deu certo, Tânia? 2. Ocorrência do revestimento de poder no livro de Atos. 1. No dia de Pentecostes, Atos 2, verso 1 ao 4, os presentes eram os apóstolos, as mulheres, e mais uma vez aqui o pastor já pregou uma certa vez, né? A importância da mulher no ministério. É fundamental. Como a própria palavra diz, o Senhor não deixa ninguém de fora. Até uma jovem moça que teve uma guerra, uma determinada situação, foi levada para o povo sírio, Naamã, e né? lá ela ficou na casa de Naamã. E ali, o que demonstra também até uma grande maturidade dela, né? Porque ela não ficou com raiva, porque se fosse outra, não. Também ele me escraviza aqui na casa dele, eu não vou falar de Deus para ele não, que ele vai morrer sem Deus. Não, ela foi, olha, quem dera ele estivesse na terra de onde eu sou. E lá tem um profeta que ora a Deus e Deus faz um milagre, né? E ali, né? Uma menina, né? Mas que tinha um coração voltado para Deus e Deus curou o homem, né? E pôs no coração dele o temor a Deus. Que ele disse, né? Até para o profeta Eliseu, já era nessa época? Eliseu, né? Acho que era Eliseu. Ele diz assim, eu peço só que o Senhor perdoe o teu servo quando tiver que entrar na casa de seu Senhor para adorar, porque eu estou com o rei, eu preciso me ajoelhar, mas o meu coração não vai estar ali, né? E ele pede, porque naquela época acreditava-se que Deus ele se manifestava de alguma maneira pela terra, né, do lugar. Então ele pega um punhado daquela terra e leva para a terra dele, porque de alguma maneira Deus ele conseguia estar mais conectado a Deus, né? Tipo que a presença dele, né? Tipo uma arca, né? E, tipo assim... Aí Deus vai comigo, pega essa terra aí aqui. Eles criam nisso, né? 2. Ocorrência do revestimento de poder no livro de Atos. 1. No dia de Pentecostes, Atos 2, verso 1 a 4. Os presentes eram os apóstolos, as mulheres e muitos outros discípulos. E até mesmo na hora da crucificação e depois, para embalsamar o corpo de Cristo, as mulheres estavam lá presentes. Predominantemente. Atos 1, verso 12 ao 14, 1, 15. Aconteceu um grande mover de Deus naquele lugar, tendo inclusive evidências de línguas estranhas, que, como nós já vimos, tem sim respaldo bíblico. Tem até um versículo em Coríntios, que eu não me recordo agora, que enfatiza muito essa questão de falar em línguas. Interpretação, verso 8 e 11, e o dom de profecia, verso 11. Até diz que quando Saul, né, logo que ele foi ungido rei, né, ele profetizou, né? E depois, não mais, eu bem me lembro. E também os 70 anciãos que Deus escolheu para levar a carga com Moisés. Eles foram cheios do Espírito Santo e profetizaram e depois nunca mais, né? E outra questão, o Espírito Santo está sempre conosco, sempre na história. Ele sempre esteve presente, né? Como a gente, não sei se a gente já viu em alguma das aulas que nós já tivemos. O Espírito está sempre presente. Foi assim na vida de Moisés, que você vê. Vou repartir o Espírito está sobre ti com os 70, né? Mais ou menos assim. E aí Deus tira o Espírito que havia em Moisés e reparte. Então o tempo todo o Espírito Santo está agindo. Quando diz lá também Davi, né, que ele foi ungido rei de Israel, e o Espírito Santo se apoderou dele, desde aquele dia em diante, né? Ou seja, o Espírito Santo está sempre ali. Às vezes nós talvez podemos não perceber, mas ele sempre esteve atuando, né? Conforme a vontade de Deus. 2. Com os convertidos na pregação de Pedro, Atos 2, verso 38, é evidente que todos foram batizados com o Espírito Santo. 3. Os apóstolos foram revestidos outra vez de poder. Atos 4, verso 29 a 31. Isso vem provar que ninguém é cheio para sempre de poder. Precisamos continuamente estarmos buscando mais revestimento de poder, perseverando na oração, adoração, santificação, leitura da palavra e leitura do além. E envolve também leitura. E união diária com todos. Atos 2, verso 46. Né? Porque muitas vezes a pessoa diz, não, eu sou a igreja, eu não preciso me congregar, né? E aqui está dizendo, a união diária com todos. Porque é um momento como esse que a gente vem e se fortalece, né? São os louvores, é a palavra, o ensino, os testemunhos, o agradecimento, vai fortalecendo uns aos outros, né? Às vezes o irmão recebe uma vitória, aí a gente está na luta e não recebeu a vitória ainda, mas vê, olha, se Deus fez na vida do irmão, fez na minha também, né? Ou então o irmão chega aqui e fala de uma dor, de uma situação, e aí a gente
gente vê, não é apenas eu. E a gente vai se fortalecendo. Né? Então, é evitar essa questão de se congregar, né? Fazer parte do corpo. Porque o corpo não é composto só de um único item, né? Não é só uma célula, não é só um membro, né? São diversas células. Eu estava até vendo alguma coisa sobre questão de medicina, de biologia, não me lembro onde foi, que falavam, né? Que uma célula é composta de não sei quantos, são átomos, né? Então são vários itens que vai compondo, né? Uma célula, aí depois o osso, a pele e tudo, né? Então, do mesmo jeito é o corpo de Cristo. Cada um tem uma função, né? Uma função, um propósito, tudo direcionado pelo Senhor. 4. Os convertidos de Samaria. Atos 8, versos 14 ao 17. Foi preciso Pedro e João virem de Jerusalém até Samaria, a fim de que os novos conversos pudessem experimentar da bênção maravilhosa. 5. O apóstolo Paulo também foi revestido de poder. Como o irmão falou, ele estava a caminho de Damasco, né? E aquela luz, que era a luz do Senhor, ofuscou tanto a vista dele que ele ficou sem ver. Né? Até que ele orando, jejuando, e aí o Senhor revelou a Ananias, vai lá, ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. E aí Deus fez a obra. Como sempre ele faz. 5. Apóstolo Paulo também foi revestido de poder. Atos 9, versos 17 ao 22. Após sua conversão, ele foi revestido de poder. Em seguida, batizado nas águas. 6. Na casa de Cornélio. Atos 10, versos 44 a 45. Todos foram batizados com o Espírito Santo e receberam o dom de línguas. Verso 46. E aqui Deus quebra os protocolos, né? Porque Pedro, sendo um homem judeu, não era lícito entre os gentios. Né? Para eles era uma espécie de desonro, né? De impureza. E o Senhor disse, não tenha por imundo aquilo que eu tenho por limpo. Né? E aí o Senhor quebra os protocolos. Faz como só ele pode fazer. Como foi dito, né, em João 3,16, porque ele amou muito a maneira. Então ele quebra os protocolos para alcançar seja quem for. E bate a porta, como ele diz em Apocalipse. Eis que eu a porta e bato. Quem abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É apenas um dizer sim para ele. De coração verdadeiro. Né? Item 7. Os gentios alcançados pelo apóstolo Paulo, Atos 15, verso 8 e o 9, creio eu. Todos foram cheios do Espírito Santo e eram purificados dos pecados pela fé em Cristo Jesus. Embora outras conversões não tragam um relato do mesmo fato. Atos 16, verso 30 ao 33, capítulo 16, verso 15, capítulo 17, verso 11, 12 e 34. Inclusive, irmão Apolo, Atos 18, verso 24 ao 28. 8. Alguns crentes em Éfeso não tinham conhecimento do Espírito Santo e também foram revestidos de poder. Atos 19, verso 1 ao 7. Lucas nos diz que eles foram batizados nas águas, verso 3 e 5, e foram cheios do Espírito Santo, com evidência do dom de línguas e profecia, verso 6. 3. Necessidade do revestimento de poder nos dias de hoje. A Igreja de Cristo precisa estar buscando sempre o revestimento de poder, os dons do Espírito Santo, a fim de que possam realizar com sucesso sua missão. Esta é a principal e talvez a única arma que Cristo nos deixou. É claro que podemos aproveitar os métodos, as programações e todos os planos possíveis juntamente com a principal arma, que é o batismo com o Espírito Santo. Baseado nisso, afirmamos que todos os crentes precisam buscar o Espírito Santo de Deus. E, como diz até na palavra, né? Se vós, sendo maus, saber dar boas coisas, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então Ele quer que nós peçamos, né? Senhor, nos dá o Espírito Santo, e nos faz ser cheios do Espírito Santo, transbordar do Espírito Santo. Se isso não for preciso, Jesus Cristo não pediria aos discípulos que aguardassem um pouco antes de irem ao ataque do inimigo. Atos 1 e 4. Pois é o Espírito Santo que faz a igreja invisível assumir uma forma visível para o mundo e a sociedade. Atos 2, verso 47, eles caíram na graça do povo. E aqui, quando eu leio essa questão, eles caíram na graça do povo, eu estou aqui me lembrando de alguns relatos de alguns pastores, né? Eu acho que é até no livro do pastor John Beverly que eu li, se eu bem me lembro.
Ele diz que alguns pastores, né, ele vai citando os lugares, vai dando algumas referências, que eles pegavam, eles queriam avançar o reino, né, que vida se convertesse a Cristo, e que a igreja, né, assim, crescesse, multiplicasse. E eles queriam alcançar as pessoas, mas muitas vezes eles sentiam que lhe estava faltando algo. E aí eles pediam estratégia. Senhor, o que a gente pode fazer para alcançar mais vidas e assim e tal? E Deus dava estratégia a eles. Vão nas autoridades, vejam o que eles precisam. Por exemplo, teve um que foi no corpo de bombeiros e foi saber o que eles estavam precisando, né? Aí eles disseram, olha, a gente precisa... Mostrou tudo que precisava. Aí mostrou até, acho que foi uma máscara que eles precisam para respirar. Não me recordo do valor, mas era um valor bem expressivo. Só uma máscara. Não sei quantos $1000, né? E aí a igreja não tinha condições de dar várias, né? Mas eles se reuniram, fizeram o que eles podiam. E aí eles conseguiram comprar uma, né? E eles foram, e aí foi marcada uma solenidade pelo prefeito da cidade, se eu bem me lembro, para dar, né? E eles agradeceram, né? E depois dessa... Eles deram essa máscara, não querendo barganhar, mas foi a estratégia que o Senhor deu, né? E aí eles deram essa máscara para o corpo de bombeiros, para melhorar e tal. E depois esse corpo de bombeiros se sentiram tão impactados, tão honrados, né, por aquilo que eles fizeram. Né? E aí foi o pastor ministrou a palavra, né? E agradeceu pelo que eles faziam, né? Por eles irem, todas as vezes tinha um incêndio, entrar, salvar as vidas e tudo, né? E através desse testemunho, muitos daqueles bombeiros iam para a igreja, que até então eles não iam, né? E outras pessoas na cidade. E aí ele cita outro exemplo de um determinado pastor numa localidade, tinha uma escola pública lá e estava, não sei se abandonada, porque estava realmente deteriorada. Aí o que foi que eles fizeram? Tinha uns irmãos, tinha uns que era pedreiro, tinha uns que tinham condição financeira, e aí cada um como podia se reunia e reformaram aquela escola. E aí depois a escola foi reativada e a comunidade inteira foi, né, teve uma solenidade, agradeceram, aí o pastor também agradeceu, né, pelo serviço, por tudo. E aquelas vidas foram tão impactadas que começaram a ir buscar a Deus, né? Então, Deus tem essas maneiras de trabalhar. Caiu na graça do povo, né? A estratégia que Deus dava a cada um deles. Quarto, o que fazer para sermos cheios do Espírito Santo? É verdade que não há receita para tal coisa. E ao invés de criarmos contendas por causa das evidências do batismo com o Espírito Santo, que na realidade são muitas, podemos fazer duas coisas importantes. Esperarmos sempre o derramamento do Espírito, com poder em nossas reuniões, como Lucas descreve em Atos 1,14. Os líderes da igreja precisam impor as mãos para que o derramamento aconteça nos nossos cultos, que geralmente não tem tempo para isso. Atos 8, versos 17 e 18. Fazendo assim, Deus derramará do seu poder e muitos serão transformados em fábricas de discípulos de Cristo, como foi o caso de Pedro, né? Esperou a promessa como Cristo tinha dito. E a igreja se multiplicará milhões de vezes. Atos 9, verso 31. Alcançando o mundo para Cristo. Atos 17, verso 6. Romanos 10, verso 18. Com sinais e prodígios. E para a gente concluir, a gente está com essa questão, né? Que a gente precisa estar constantemente buscando. Porque, como diz a própria lição, a gente não é cheio para sempre. Então, como a irmã Rosa até diz, né? Nós precisamos sempre ter reserva. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente pode surgir, né, acordar já com compromisso e não ter tempo nem de orar, depende da situação, né? Uma emergência, alguém no hospital, a gente não sabe. Então por isso que a gente precisa, né? Hoje a gente pode orar um pouco mais, ora um pouco mais, estuda a palavra, não desanimar, né? Às vezes a gente abre a palavra e não entende o que está sendo dito. Eu abri aqui determinado livro, não estou compreendendo o texto todo, ou uma palavra, né? Perseverar. Eu não comecei a saber tudo, não. Quando eu comecei, primeiro que eu só tinha aquele Novo Testamento azul, né? Aí eu só lia Salmos. Não porque... era porque eu ouvia a mim falar em casa, né? Ela falava, às vezes, o Salmo de cabeça. E aquilo me trazia paz, eu me sentia bem, né? Então, quando eu ganhei esse Novo Testamento, eu sempre lia Salmos. Aí um dia eu tive curiosidade de ir para Provérbios. Aí eu fiquei em Salmos e Provérbios. Até que eu completei 18 anos, aí o meu pastor me deu uma Bíblia. Eu não tinha uma Bíblia até então. E aí, aí eu peguei a Bíblia, né? Ele me deu a Bíblia. Aí eu, muito obrigado, tava botando no guarda-roupa. Deixei lá.
Aí, quando foi um dia, eu tava limpando o guarda-roupa, mas quer saber, acho que eu vou ler essa Bíblia. Nunca li o livro todo. Aí eu comecei de Gênesis até Apocalipse. Mudou a minha vida. Amém. E pra gente ver a importância da ação de um verdadeiro cristão na vida de uma pessoa. Porque não foi nada assim, né, de fantástico. Ele simplesmente viu que eu não tinha a Bíblia no dia do meu aniversário e me deu. Então, às vezes, talvez se você der uma Bíblia para alguém, pode ser o que vai conduzi-la para o céu. Então, às vezes, a gente precisa de coisas extraordinárias. E às vezes uma coisa simples, né, como dar uma Bíblia. Simples e ao mesmo tempo tão valiosa, né? Eu me lembro agora também de um certo pastor dizendo assim: rapaz, uma vez eu estava na frente da igreja, estava limpando a igreja, varrendo e tal. Aí eu estava varrendo a calçada, passou um jovem na bicicleta. E eu só dei um sorriso para ele. Ele passou e eu sorri. Só isso. Quando foi de noite, esse jovem veio e aceitou Jesus. Aí ele disse: pastor, eu vim aceitar Jesus